Para meio-dia, 3 minutinhos. Obrigada pela sua companhia. Obrigada a você de casa que também está nos acompanhando pelas redes sociais. Muita gente já acompanhando. E é para vocês que eu faço uma pergunta. Lembram desta cena que foi passada em vários telejornais? Qual foi a sua reação? O seu sentimento ao ver estas imagens de um circuito interno? Uma idosa abandonada pela família no dia 11 de julho na porta de um asilo em Brusque. Era noite e fazia muito frio. Como o asilo é particular, a instituição então acionou a polícia militar para denunciar o caso de abandono de incapaz. E a polícia, claro, está investigando o caso. Essa senhora morava com um sobrinho que mora na Grande Florianópolis. Mas como ficou essa história? A idosa de 64 anos está morando com amigos. O nosso produtor, hoje pela manhã, ligou para muitas pessoas, para assistência social, para o delegado, para atualizar este caso. Então, ela está recebendo tratamento psicológico. O Centro de Assistência Social de Tijucas, na Grande Florianópolis, está então acompanhando esse caso. Eles informaram a nossa equipe que a idosa está satisfeita com o novo lar. Coloca um pouquinho mais na tela para o pessoal acompanhar essa cena lamentável, essa situação muito triste que aconteceu, infelizmente, aqui em Santa Catarina. A família dela não quer cuidar da idosa de acordo com a assistência social. E nós, aqui do SBT Meio Dia, trouxemos hoje o caso dessa senhora para saber como nós podemos ajudar numa situação como essa ou de tantas outras situações. Qual o papel da assistência social? Quais os direitos dos idosos e qual o trabalho da polícia? Para isso, nós aqui do SBT Meio Dia já agradecemos a presença. Eu estou aqui com a Caterine Schneider, secretária de Assistência Social aqui de Florianópolis, que já esteve presente em outras oportunidades aqui no SBT Meio Dia. E agradecendo também muito a presença do Paulo Henrique, que é delegado da Delegacia de Proteção ao Idoso. Muito obrigada pela presença de vocês. Delegado, eu começo com o senhor perguntando como você avalia o caso dessa senhora que foi abandonada em Brusque. Infelizmente, é um caso comum em Santa Catarina, envolvendo idosos? Pelo que eu acompanhei pela imprensa, essa específica hipótese que ocorreu não é muito comum. O que a gente vê mais comumente são os crimes contra o patrimônio, ameaça, injúria e eventuais abandonos que acontecem no ambiente doméstico, mas não esse específico caso de abandonar em casas de longa permanência. Pelo que eu verifiquei, eu via pelo menos duas infrações criminais ali, a do artigo 98, por parte do sobrinho, do Estatuto do Idoso, e a do artigo 97, por parte de quem recusou o recebimento do idoso naquele momento, porque havia obrigação. Esses artigos, que crimes seriam esses? Abandono de incapaz? O do artigo, pessoal poder entender em casa. Sim, o artigo 98 do Estatuto do Idoso prevê a hipótese do abandono do idoso em situação de perigo, situação de risco. E o artigo 97 é um crime que pune aquele que se nega a prestar assistência ao idoso em situação também de vulnerabilidade. São comuns quais os casos mais recorrentes e mais comuns envolvendo a família, o conflito familiar, enfim, que acabam que os idosos sejam as maiores vítimas? Pela experiência, o que a gente tem acompanhado é a prática de abusos ou explorações financeiras por parte dos idosos que oferem alguma renda, casos também de não prestação dos alimentos ou aquela assistência social, ou assistência de manutenção do idoso por parte da família. E isso, quando tem desdobramento criminal, nós apuramos e procuramos investigar os responsáveis, né? O IBGE divulgou há pouco tempo, nesse primeiro semestre, em comparação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 16% nos casos de violência em Joinville. Já a gente vai falar da importância da denúncia nesses casos, porque como é no ambiente familiar, muitas vezes essa ocorrência não chega até a delegacia. Caterine, como funcionam os serviços dedicados aos idosos? Existem asilos públicos? Como se dá o acesso a esses locais? Tem fila de espera? Eu estava conversando com a Caterine, deixa eu ver aqui, ela disse que não se fala mais em asilo, né? É instituições de longa permanência. É isso mesmo, porque os asilos, eles remetiam ao espaço onde os idosos recebiam basicamente alimento e um espaço para dormir. E atualmente essas instituições que são conveniadas pela prefeitura, pelas assistências sociais, elas trazem também um atendimento psicológico, um trabalho com os assistentes sociais de reaproximação com a família, ou reintegração desse idoso à sociedade, enfim, um suporte maior para a pessoa. Então essa é a diferença de um nome ou de um tipo de atendimento para o outro. No caso dessa senhora que a gente mostrou, a gente tem imagens, são tristes essas imagens, né? O pessoal foi ali, abriu o porta-mala,
botou as malas ali, abandonou, ela veio arrastando as malas, até meio que sem saber o que estava acontecendo, ela para, ela olha para trás. Nesse caso, foi abandono. Mas muitos casos, a família, por exemplo, é muito pobre ou não tem condições, ou existe realmente um conflito familiar muito grande. Quando há necessidade realmente de um idoso ir para essas casas, né, de longa permanência, como é que elas podem procurar assistência social de cada município? Ou o Estado se responsabiliza? Como é que funciona isso, Caterine? Bom, da seguinte forma, todos os idosos ou todas as famílias que precisam de alguma espécie de atendimento, a gente tem alguns serviços em todas as cidades. Assistência social. Assistência social das prefeituras. Então, ele começa com o CRAS, que é um serviço da assistência social, onde você faz um primeiro atendimento quando a pessoa só tem uma vulnerabilidade. Se já existiu algum tipo de violência, a gente trabalha com o CEPRED. Tá? A gente em Florianópolis tem 2 espaços, um na Trindade e outro no Continente. E lá é feito um atendimento, em primeiro lugar, com a família, com essa pessoa, para identificar qual é o problema, qual é o conflito que está acontecendo e se existe uma solução. Se depois de todas as intervenções feitas não foi possível encontrar uma possibilidade desse idoso continuar morando com a família ou ele morar sozinho na sua própria casa, aí é feito o encaminhamento para uma instituição de longa permanência, que os municípios podem ter esses locais próprios ou eles podem fazer convênio com algumas entidades. Né? Em Florianópolis, nós temos convênios com 3 entidades, 2 no norte da ilha e uma no sul, com 130 vagas disponíveis e atualmente ocupadas por idosos nessa situação. Bom, as informações importantes a Caterine deu para a gente encerrar a nossa entrevista, delegado, se houver alguma denúncia de maus tratos, de abandono, se existir, como que as pessoas podem denunciar? Não precisam ter medo, porque essa denúncia é anônima, né? Não precisa ter medo. Nós temos pelo menos 3 canais. O Disque 100, que é do âmbito federal. Temos também o número 181 da nossa Polícia Civil e um número de WhatsApp, inclusive, que é o 988440011. O sigilo da identidade da pessoa é absolutamente mantido e encaminhando-se essas denúncias, elas são todas apuradas. No caso aqui da capital, pela nossa delegacia ali de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso. Tá certo. Delegado, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações, Caterine. E a gente vai voltar ao longo do jornal, ao longo desses próximos dias, a voltar a falar desse assunto de idosos que é tão importante. Muito obrigada. Nada.